Olá, estamos ao vivo, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Cel Raide e hoje eu vim falar sobre o altar mágico. Para quem está acompanhando a live no Instagram, infelizmente não está dando para aparecer o altar completamente, mas aqui eu trouxe uma pequena demonstração do que é um altar. Normalmente eu particularmente coloco mais coisas, mas hoje eu vim mostrar dessa maneira. Hoje nós iremos falar sobre o que é o altar, né? Eu vou estar ensinando vocês a como montar o altar. E começando que não é obrigatório você ter um altar. Isso aqui é algo muito mais pessoal e opcional. Por exemplo, quem segue a Wicca acredita que é essencial você ter um altar. Porém, na prática da magia natural em si, não é obrigatório. O seu altar pode ser tanto na natureza, você pode estar aí fazendo os seus feitiços, suas poções, tá preparando eles tanto na sua cozinha quanto no seu jardim, no seu quintal, é muito opcional. Ou você pode estar preparando no seu altar mesmo. Então, começando explicando o que contém um altar. É essencial que o altar tenha os 4 elementos representados nele. Aqui, por exemplo, nós temos o elemento fogo, que você pode estar representando com uma vela. Eu queria primeiro destacar que não é obrigatório que você tenha sempre uma vela e um incenso aceso. Você normalmente só acende quando você for utilizar o seu altar, né? Então, para representar o elemento fogo, você pode estar usando uma vela da cor da sua preferência, mas seria interessante que fosse ou uma vela vermelha ou uma vela branca. Aqui eu tô com uma verde, mas é porque eu me conecto muito com essa cor, eu gosto da maneira como essa cor representa a natureza. E para representar o elemento fogo, você também pode estar usando cristais que representem esse elemento, né? Nós também temos representado no nosso altar o elemento água. Você pode estar representando o elemento água através de um cálice. Aqui eu estou usando uma taça com água. Você pode usar um copo com água, um potinho comum com água. Você pode também estar utilizando conchas para estar representando o elemento água no seu altar. Ou até mesmo cristais que representem esse elemento. Você também vai precisar estar representando no seu altar o elemento ar. Aqui eu estou utilizando no meu altar, para representar o elemento ar, o incenso. Entretanto, você pode estar utilizando no seu altar um atame, que representa também o elemento ar. Você pode estar utilizando uma pena, que tem toda essa questão de liberdade, também representa o elemento ar, né? Você também pode estar utilizando de cristais, né, que representem o elemento ar. Você pode estar utilizando de sinos. Sinos também são ótimos para você estar representando esse elemento no seu altar. E nós também temos representado no nosso altar o elemento terra. Antes de falar sobre o elemento terra, queria explicar aqui que, embora eu tenha um caldeirão no meu altar, não é obrigatório você ter o caldeirão. Você também pode estar utilizando do caldeirão para representar o elemento água. Então, se você não tiver uma concha ou um cristal que represente esse elemento, ou não quiser colocar um copo com água, ou uma taça, um cálice, enfim, você pode estar utilizando do caldeirão para representar o elemento água no seu altar. Você também pode utilizar para representar o elemento terra no seu altar
cristais da sua preferência. Você pode utilizar cristais da sua preferência para representar o elemento terra. Ou até mesmo uma pedra. Você pode utilizar uma pedra para representar o elemento terra no seu altar. O importante é que você utilize-se de elementos que são provenientes da natureza. Então aqui, por exemplo, tudo que eu tenho é de alguma forma feito de material natural. É o incenso, o incensário, os itens de vidro. Aqui é onde eu gosto de guardar os meus cristais para manter em cima do meu altar. Ele é feito de bronze. Então é muito interessante que você use apenas de elementos da natureza no seu altar. Outra forma de você estar representando o elemento terra no seu altar é utilizando uma planta. Você pode colocar alguma planta de sua preferência no seu altar. Você também pode estar utilizando... Aqui, por exemplo, eu estou utilizando cobre, então você pode estar utilizando diferentes tipos de minérios. Você também pode colocar simplesmente um potinho ou um pratinho com terra. E todas essas formas são válidas para você estar representando esse elemento no seu altar. Outra forma de representar o elemento terra no seu altar e todos os outros 3 elementos é através de velas de diferentes cores, né? Então aí você pode estar utilizando uma vela de cor marrom ou de cor verde para representar o elemento terra. Entretanto, aqui eu esteja utilizando para o elemento fogo, né? Você pode utilizar uma vela da cor amarela ou branca para representar o elemento ar. Para representar o elemento água, seria interessante que você utilizasse uma vela da cor azul. E para representar o elemento fogo, uma vela de cor laranja ou de cor vermelha. Então você pode aí estar utilizando essas cores de vela para estar representando esses elementos no seu altar. Também é interessante você colocar outras coisas no seu altar que você utiliza. Então, né, aqui eu estou usando o meu caldeirão. Eu também estou aqui no meu altar com a minha varinha, que eu mostrei na última live. Boa parte dessas coisas aqui eu mostrei na última live. É interessante você ter, independente do que esteja representando o elemento ar no seu altar, se você desejar, você pode colocar cristais, da sua escolha, né? Você coloca o que você achar melhor. Você também pode, dependendo das suas crenças, se você é cristão, ou se você for da Wicca, ou se você acreditar em determinadas divindades ou deuses, orixás, enfim, você pode também estar colocando no seu altar imagens ou alguma fruta, alguma flor, alguma coisa que represente a deidade ou o Deus que você crê. Você pode estar colocando no seu altar também, que você vai estar utilizando o seu altar para diversas coisas. Vou falar daqui a pouquinho para o que você pode estar utilizando no seu altar, né? E aí você também pode estar colocando no seu altar, caso você pratique tarô, você pode estar colocando seu baralho de tarô em cima do seu altar. É interessante também que você coloque um paninho, uma toalha mesmo, né? Uma toalha de mesa ou algum tecido da cor da sua preferência embaixo, mas toma cuidado com o incenso e a vela, porque por isso mesmo é interessante você acender eles só quando você estiver presente, para não correr o risco de acontecer algum acidente, né? Porque aqui pode, por exemplo, poderia acontecer um acidente se por algum motivo a vela caísse, ou eu poderia estar queimando também o tecido caso o incenso caísse. Então é legal que realmente você só acenda
qualquer coisa que tenha fogo quando você for estar utilizando o seu altar. Então, outra coisa que é válido pontuar é que, independente do que você coloque no seu altar, sejam coisas que você se conecte e coisas que são feitas de matéria-prima 100% natural. Entretanto, não é totalmente obrigatório. Então, se você desejar, você pode estar colocando outras coisas que você se conecte. Mas é interessante que você coloque coisas que você vai utilizar para praticar magia. Você coloque coisas que você sinta uma conexão com aquilo, né? Então, tem gente que, por exemplo, coloca brinquedos, no caso bonecos, né, de fadas, de anjos, de elfos, de gnomos. Então, aí, dependendo do que você acredita, dependendo da sua preferência, você pode estar colocando outros objetos fora dos que eu citei no seu altar. E para que nós utilizamos o nosso altar? O altar, ele é para você aí estar praticando magia. Então, em cima do seu altar, você vai colocar as coisas que você vai utilizar durante um feitiço, durante uma poção. E é interessante que o seu altar esteja montado, pode estar montado em qualquer parte da sua casa, mas é interessante que fique no seu quarto, porque você vai ter uma maior conexão. Só fica atento mesmo a determinadas coisas que você vai estar colocando no seu altar. Por exemplo, existem alguns cristais que eles têm muito essa coisa de sugar energia, ou que se você estiver em contato com eles por muito tempo, isso vai fazer com que esses cristais acabem transmitindo para a sua vida algo bom, porém em excesso tudo faz mal. Então, por exemplo, antes eu mantinha no meu altar uma pirita. Entretanto, a pirita não é uma pedra interessante de você ter, porque ela aí pode estar te ajudando a causar insônia, pode te desanimar, você pode se sentir mais lento, mais preguiçoso, com menos disposição para o seu dia a dia. Então, é legal aí você estar lendo sobre cristais e estar entendendo qual é legal de você ter no seu altar e qual não é legal. Os que você não utilizar, você pode estar guardando em alguma caixinha, né? O ideal é que seja uma caixa que permaneça fechada, para aí você não estar tendo contato direto com esse cristal. Você também vai estar utilizando o altar para a prática de rituais, e eu volto aqui a pontuar que rituais não é algo ruim, ninguém que pratica magia natural, pelo menos nos tempos de hoje, faz sacrifícios de seres vivos. Então, não se preocupem quanto a isso, porque a minha intenção com a prática da magia natural é apenas atrair o bem para a minha vida e atrair o bem para as pessoas que eu amo, para as pessoas próximas a mim. Então, eu não vou estar aqui motivando ninguém a fazer algo que te prejudique ou que prejudique o próximo apenas porque você quer. Aqui eu vou estar ensinando aquilo que eu me afeiçoo mais, eu vou estar ensinando a prática da magia natural também, num contexto geral, mas de maneira para que você pratique aquilo que é visto como do bem. Então, eu não estaria aqui falando sobre rituais se não fosse uma prática do bem. Então, assim, não se preocupem quanto a isso, que a prática de rituais, ela é uma coisa que você vai estar utilizando para atrair sucesso, dinheiro, saúde, paz, amor. E quando eu falo amor, eu não estou falando de amarração amorosa, porque isso não é uma coisa legal. Inclusive, a amarração amorosa é um tipo de feitiço muito egoísta, porque você
está prendendo outra pessoa para você contra a vontade dela. Além de que com o tempo você vai se prejudicar e até mesmo prejudicar aquela pessoa. Porque você vai estar ali preso àquela pessoa também. Não é só a pessoa que vai estar presa a você. Você vai estar preso a essa pessoa. Vocês podem começar a machucar um ao outro e vão ter muita dificuldade para desfazer esse vínculo. E provavelmente vai ter que fazer uma coisa ainda mais poderosa para desfazer esse vínculo. Então, é uma prática que eu não apoio, eu sou totalmente contra, porque não é algo legal para si, não é algo legal para o próximo, é um tipo de feitiço muito egoísta. Então, aqui eu não vou estar ensinando esse tipo de coisa eu não apoio. Mas, voltando para o altar, você vai estar utilizando para fazer seus rituais. Então, é interessante que aqui eu coloquei tudo um pouquinho mais junto, mas é interessante que você tenha um espacinho maior para você estar utilizando do seu altar, né? Então, o ideal seria que você tivesse um espaço para colocar as ervas que você está utilizando, alguma vasilha com algo que você for utilizar, como por exemplo um potinho com flores ou então alguma fruta. Então é interessante que no seu altar você tenha um espaço para estar colocando outras coisas que eventualmente você vai estar usando. Então, o altar, ele é um espaço que você tem que aí se sentir conectado, tem que ficar num ambiente que você costuma frequentar bastante na sua casa. O ideal é que fique ou na sua cozinha, ou na sua sala de estar, ou na sua sala de jantar, ou que fique no seu quarto mesmo. E você pode estar montando o seu altar em cima de uma mesa quadrada, redonda. Você pode montar o seu altar dentro de uma gaveta, né? Você pode montar o seu altar em uma prateleira, em uma mesa de canto. E você também, como eu falei anteriormente, você pode estar montando seu altar na natureza. Então ali você tem, por exemplo, um espaço com grama ou com terra, e você pode, por exemplo, estar acendendo 4 velas, uma de cada cor que represente seu respectivo elemento. Então aí existem diversas formas de você estar montando o seu altar. Não existe uma regra. Na Wicca, por exemplo, na religião Wicca, tem uma prática de você colocar os elementos dispostos no seu altar de acordo com norte, sul, leste, oeste. Mas aqui eu não vou estar falando muito sobre isso porque eu estou visando ensinar a magia de uma maneira que possa ser praticada por todos, sem questões ideológicas, sem questões religiosas. Eu acho que a única ideologia essencial da magia natural é a prática da preservação da natureza, do respeito ao meio ambiente, à Mãe Terra. Então, eu acho que assim, a principal e a única questão ideológica envolvida nisso é a questão mais ambientalista mesmo, né? Questão de preservação da fauna e da flora do nosso planeta. Então, você vai usar o seu altar de acordo com as suas práticas. Também você pode, por exemplo, reservar um espaço no seu altar para estar fazendo a sua leitura de tarô, caso você pratique tarô. Então, existem diversas formas, né, de você estar montando o seu altar, de estar usando ele. As regras mesmo são só essas que eu falei, de dar preferência a colocar elementos 100% naturais. Embora, por exemplo, a vela não seja
tão natural assim, né? Mas ela tem a representação mágica e energética dela. Então aí vai ter essas divergências entre cada prática e cada forma de montar o seu altar, né? É uma coisa muito pessoal. Então, vou dar alguns exemplos práticos aqui. Você pode estar no seu altar limpando os seus cristais. Aqui eu estou utilizando um incenso de chá verde. Não é o ideal para você estar limpando os seus cristais, mas eu vou utilizar aqui para exemplificar. Então, no seu altar, você pode estar limpando os seus cristais, né, com a fumaça do incenso, que é uma forma de limpar os seus cristais. Vou estar falando mais sobre isso em breve, em outras lives, em outros vídeos. Mas aí você pode estar limpando o seu cristal, você pode estar fazendo as suas orações, né, de acordo com aquilo que você acredita. Você pode estar orando para os deuses ou deidades que você acredita. Você pode estar colocando, por exemplo, ervas no seu caldeirão e queimando. Você pode utilizar o seu altar, óbvio, se tiver um espaço maior, para você estar, por exemplo, ofertando algo para os deuses que você acredita. Então, vamos supor que você seja católico e eu sei, é um pouquinho controverso, mas existem católicos que praticam magia e não tem nada de errado, porque aqui não tem nada a ver com algo diretamente religioso. Você só está utilizando da natureza que, de acordo com as crenças cristãs, foi algo que Deus deu e não há nada de errado em você estar se utilizando da natureza para o seu próprio benefício. Então, vamos supor que você seja católico e acredite em... Se você é católico, né, você acredita em santos, na Virgem Maria. Então, você, por exemplo, se você tiver uma imagem da Virgem Maria no seu altar, você pode estar acendendo uma vela para orar para ela. Se você acredita, por exemplo, em algum deus grego, você pode estar fazendo as suas ofertas para ele, né, as suas oferendas. E oferenda não tem, como muita gente vê, de uma coisa negativa, não tem nada a ver com algo negativo. Você aí vai estar só ofertando uma fruta, uma bebida, como um chá ou até mesmo água, ou algum alimento, né, para a deidade que você acredita. Então, não é que a deidade vai se alimentar daquilo, né, mas ela vai estar consumindo as energias daquilo. E quando você faz uma oferenda, você está normalmente ou agradecendo por aquilo que o Deus, santo, deidade, orixá que você crê te deu, ou você pode estar também fazendo isso para pedir por algo para ele, né? Então você pode estar aí fazendo sua oferenda para pedir por algo. Então existem essas diversas formas de você utilizar o seu altar. E como eu disse anteriormente, a magia natural, ela não está ligada a nenhuma... não está diretamente e originalmente ligada a alguma religião em si. E você pode estar também usando o seu altar para fazer encantamentos. Por exemplo, eu tenho esse anel que eu já mostrei anteriormente em live.
E se você tiver algum colar, né, algum anel ou brinco que você queira consagrar, você queira fazer um encantamento nele, também é interessante de você estar fazendo no seu altar. Eu normalmente, particularmente, né, uso a minha varinha para estar fazendo encantamento nas minhas joias ou naquele objeto que eu desejar, mas isso é opcional. Esse anel aqui, por exemplo, é de prata, então também é interessante que você utilize de elementos naturais para estar usando no seu dia a dia quando você for algum objeto que você fez no encantamento. Então o anel você pode encantar ele para realizar aquilo que você deseja, dependendo do encantamento que você fizer, ou feitiço também, como queira chamar. Você pode estar trocando ele de dedo, você pode também estar fazendo algo como girar ele enquanto você usa. Se for um brinco, você pode esfregar o brinco. Se for um colar, você pode também ser alguma coisa relacionada a girar o colar. Enfim, vai ser aquilo de acordo com a sua preferência. Aí também existem outras formas de você estar utilizando seu altar, que, como eu falei anteriormente, vai depender das suas práticas. Eu particularmente utilizo para todas essas coisas que eu citei. E uma coisa que é extremamente importante pontuar é que é essencial que você consagre o seu altar. Existem diferentes formas de você estar consagrando o seu altar. Você pode estar consagrando o seu altar através dos 4 elementos. Você pode estar consagrando o seu altar através da sua própria energia. Então, as formas que você pode estar consagrando o seu altar são... Vou aqui dar os exemplos. Através dos 4 elementos, você vai consagrar o seu altar da seguinte maneira. Não precisa necessariamente falar da mesma maneira que eu vou falar, mas aqui eu estou dizendo para vocês terem uma melhor referência. Então, você pode começar pelo elemento da sua preferência ou aquele elemento que você se conecta mais. Então, vou aqui exemplificar. Eu, Selhide, consagro este altar pelo elemento água. Eu, Selhide, consagro este altar pelo elemento fogo. Eu, Selhide, consagro este altar pelo elemento terra. Eu, Selhide, consagro este altar pelo elemento ar. Nesse momento, é interessante que você feche os seus olhos e imagine uma luz dourada irradiando o seu altar por inteiro. E é interessante que você diga palavras como essas. Que este altar esteja consagrado através destes 4 elementos, que eles sirvam para fins bons e que me auxiliem na minha caminhada espiritual. Que eles também me auxiliem a realizar, concretizar
e transformar, além de atrair tudo aquilo que eu desejar e que a mim for digno. Que assim seja e assim será. Então você pode também estar consagrando o altar, pedindo por chamando a deidade, o Deus, o orixá, enfim, que você crê, para estar te auxiliando a consagrar o seu altar. Você consagra o seu altar para depositar uma energia interessante nele, para poder fazer com que ele te auxilie, né, a estar atraindo aquilo que você quer. Então, também, quando você está consagrando, você está criando uma espécie de aura de proteção no seu altar. Antes de iniciar a próxima forma de consagração, você pode, o que eu quero dizer é que é importante você utilizar o seu altar em um lugar que as pessoas não vão ficar vendo muito ou que não vão ficar tocando. Então, se você, por exemplo, mora sozinho, você pode ter o seu altar na sua cozinha, na sua sala, ou então, se for você viver com pessoas que você sabe que vão respeitar ali aquele seu espaço e de preferência não vão ficar mexendo, porque é legal você pensar no seu altar como um espaço sagrado. Independente das suas crenças, se você acredita ou não em uma deidade, Deus ou algo do tipo, é interessante que você veja o seu altar como um espaço sagrado e que por isso você não permita que as pessoas tenham ali contato com aquele seu espaço, porque é algo íntimo, é algo que você vai ali estar convivendo com e se conectando com aquilo. Então, aquilo é algo muito pessoal. Por isso mesmo eu indico ter no quarto, porque até mesmo se você receber visitas, não vai ter essa chance. Entretanto, você tem a opção de montar e desmontar o seu altar. Então, se você montar o seu altar num lugar fixo, você só precisa consagrar ele uma vez. Entretanto, se você está mudando o lugar constantemente, seja por qualquer motivo, ou então até mesmo por viajar muito, é interessante que você consagre o seu altar toda vez que você for montar ele. Você também tem outras formas de consagrar o seu altar, que é através da sua própria energia. Então, você vai... Também é interessante que você, quando for consagrar o seu altar, acenda um incenso e acenda uma vela. Então, você vai fechar os seus olhos e novamente imaginar uma luz dourada irradiando por todo o seu altar. Visualize muito bem o seu altar. Visualize os 4 elementos representados nele. Tenha claro na sua mente qual é a sua intenção e, de preferência, já acenda a vela ou o incenso, para seja qualquer das formas que você for consagrar o seu altar, que você faça isso imaginando como e qual energia você quer depositar naquilo. Então você já acende a sua vela e o seu incenso, emitindo e desejando aquelas energias de proteção, aquelas energias que você deseja depositar no seu altar. Então, uma vez que você imaginou essa luz irradiando no seu altar, você vai dizer as seguintes palavras: eu, aí você pode dizer o seu nome, né? No meu caso, eu, Celraide, consagro este altar
para que ele sirva para nobres fins, que nele eu possa transformar e transmutar a minha realidade, que através dele eu consiga todas as coisas que eu desejar, que ele tenha apenas energias boas e que nele eu possa conectar-se com a natureza, comigo mesmo, com os 4 elementos, que ele sirva para eu conquistar tudo aquilo que eu desejar, seja para mim ou para as pessoas próximas a mim e para as pessoas que eu amo. Que assim seja e assim será. Então aí você pode estar também consagrando o seu altar dessa forma. Existem outras formas de você consagrar o seu altar. Você pode também estar utilizando esses exemplos que eu dei como base, porque é uma coisa muito pessoal o altar, a montagem do altar, a maneira como você vai estar usando ele e consagrando ele. Então, você vai fazer isso de acordo com a maneira que você achar mais conveniente ou que você desejar. Uma coisa que eu sempre tinha muita dúvida quando eu quis montar o meu altar pela primeira vez, quando estava começando as práticas, né, querendo iniciar, foi: mas onde eu vou conseguir tudo isso? Será que eu preciso de tudo isso? A maioria dessas perguntas eu já respondi aqui na live, né? Mas eu gostaria de lembrar vocês de que vocês podem utilizar um copo comum da sua casa para colocar água. O ideal é que seja água filtrada, não água mineral necessariamente, mas água filtrada. Velas também não são muito caras, mas incensos também não, mas é uma questão muito pessoal, então você não precisa ter dos recursos mais caros para estar montando o seu altar. Eu comecei o meu altar de uma maneira muito mais simples. Eu usava um copinho qualquer com água. Eu, durante uma época, ainda não tinha o caldeirão. Eu usava, para representar o elemento ar no meu altar, como eu ainda não tinha comprado incensos, eu utilizava de sinos. Vela, eu usava vela branca mesmo. Cristais, eu tinha uns 2 cristais. Então, assim, é uma coisa que não é obrigatório você ter do melhor no seu altar. Você também pode, como incensário, usar um incensário de barro, um caldeirão de barro também, porque infelizmente o caldeirão de ferro é um pouquinho mais caro. Então aí você não precisa ter medo de começar com aquilo que você tem. O importante é começar. E nós ficamos muito inseguros mesmo no começo. Você também não precisa ter pressa para começar a praticar. Eu vou falar também sobre isso mais para frente, em outros vídeos, outras lives, mas você não precisa ter pressa para começar a praticar magia, porque é uma coisa assim, você começa a praticar quando você se sentir pronto, né? Então, enquanto você não se sentir pronto,
Você não precisa praticar, se concentra ali só em estudar. A prática da magia natural ou de qualquer outra magia é baseada em estudo, então a gente precisa ter essa humildade, né, de que não importa o quanto nós sabemos, nós sempre vamos ter conhecimento para absorver, seja através do conhecimento de outras pessoas que praticam, seja através da leitura e estudo de livros, de grimórios de outras pessoas que seja. Então aí você não precisa ter pressa, você não precisa começar aquilo que você não se sente pronto. O importante é que você se prepare para aquilo ou que você comece com aquilo que você se sente mais seguro. Então, a magia natural, ela tem apenas alguns conceitos, né, como o da lei tríplice, por exemplo, como do respeito à natureza, de honrar os 4 elementos, mas ela não tem, digamos assim, seriam mandamentos da magia natural, que embora não seja algo religioso exclusivamente, é interessante que para você conseguir realizar melhor aquilo que você deseja, você respeite aqueles mandamentos, né? São 9 mandamentos, que sendo um deles não necessariamente ligado à magia natural, mais ligado mais ao Wicca. Entretanto, se você tirar esse mandamento, são 8 mandamentos da magia natural, que eu também vou estar falando mais pra frente. E eu espero que vocês tenham entendido, né, como o altar é uma coisa assim bem versátil, que você vai estar utilizando ele realmente para atrair aquilo que você deseja. Você também pode, por exemplo, estar colocando algum livro de magia, algum livro de feitiços, né? Você pode estar colocando no seu altar, você pode estar colocando no seu altar o seu grimório. Então aí existem inúmeras possibilidades e é uma coisa que, como eu disse, muito pessoal. Você vai estar decidindo qual vai ser a melhor maneira. Se, por exemplo, também você for colocar os seus instrumentos mágicos, as coisas que você coloca no seu altar, em cima de alguma superfície de uma cor que você já goste, você não precisa colocar um tecido embaixo, é opcional. Mas também, se você não tiver, ou se você não quiser mesmo, você também não precisa colocar. Mas é interessante que você coloque, porque ele fica essa cor sólida assim, e ele te auxilia a se concentrar mais e ter um maior foco, uma maior concentração no seu altar. E essa concentração vai estar te auxiliando nas suas práticas mágicas. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham uma excelente noite. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Gratidão. E até a próxima. Eu espero que toda essa explicação tenha auxiliado vocês a compreender melhor qual é a importância de um altar, que embora não é obrigatório, é muito importante que você tenha para estar conseguindo se conectar melhor aí consigo mesmo e com a natureza. É isto. Até a próxima.